Olá a todos, eu sou a Layara e hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Fundamentos das Valvopatias, falando sobre insuficiência mitral, mais precisamente radiografia de tórax e o eletrocardiograma. É importante a gente lembrar que eles são exames que não fazem diagnóstico de insuficiência mitral, mas eles podem ser muito úteis para a gente olhar as repercussões quando uma valvopatia for anatomicamente importante e ajudam a ver alguns outros fatores associados. Causa, etiologia também em alguns casos é possível antecipar por esses exames. Inicialmente, quando a gente pensa em insuficiência mitral, a gente lembra da dilatação de câmaras esquerdas, pensando numa valvopatia anatomicamente importante e podendo ter também sinais de congestão pulmonar. Na dilatação de ventrículo esquerdo, a gente consegue ver no raio-x de tórax um índice cardiotorácico aumentado, uma área cardíaca alargada, e a gente consegue ver os sinais de sobrecarga de átrio esquerdo também, como o sinal do duplo contorno ou o sinal da bailarina, com o átrio esquerdo logo abaixo dos brônquios fontes, separando eles quando ele aumenta de tamanho. Dá pra gente ver também cefalização de trama, e o mais comum é que a congestão pulmonar seja bilateral. Em alguns casos, a gente consegue ver ainda uma congestão pulmonar unilateral, seja por algum déficit em alguma cúspide específica ou em algum músculo papilar específico, ou mesmo pelo aumento do volume ejetado pelo ventrículo esquerdo numa sístole, o volume que deveria ir para frente, mas acaba retrogradamente atingindo o átrio esquerdo, ele vai direcionado pelo grande volume que ele vai direcionado em boa parte para o teto do átrio esquerdo. Ali ele chega na pulmonar superior ali à direita, principalmente, e na maioria dos casos em que essa congestão pulmonar é vista de forma unilateral, ela vai atingir o lobo superior direito e formar para a gente uma imagem pulmonar que dá a sensação de uma doença localizada. Por vezes pode dar até dúvida de um acometimento infeccioso do pulmão, mas acaba sendo por conta desse grande volume que sai do ventrículo na sístole e, em vez de ganhar a circulação sistêmica, acaba retornando para o átrio por conta da insuficiência mitral, tá? Isso acontece basicamente pelo volume e pela anatomia, a proximidade aí do teto do átrio com a pulmonar direita. Em alguns casos, ainda depois da cirurgia, depois do procedimento de correção da valvopatia, a gente consegue ver bem o anel de uma prótese mecânica e em casos de pós-operatório, às vezes a gente ainda vê complicações do pós-operatório, a gente pode ver derrame pleural, a gente pode ver fios de sutura, a gente pode ver tudo ali associado ao procedimento, tá? Ainda na fase diagnóstica, a etiologia mitral, que pode dar pra gente alguma luz no próprio raio-x de tórax sobre a causa mesmo da doença, é a calcificação do anel mitral, que em alguns casos pode ser tão excessiva a ponto da gente conseguir notar muito bem num raio-x de tórax comum, tá? A gente consegue às vezes até delimitar. Claro que outros exames podem entender um pouquinho melhor essa calcificação, mas em alguns casos o raio-x de tórax consegue já dar essa pista pra gente. E a gente consegue ver ainda, além da prótese mecânica, quando a gente faz um tratamento percutâneo com clipagem da válvula mitral, a gente consegue ver os clipes, tanto na anteroposterior, na posterior anterior, quanto na via lateral do raio-x. Dá pra gente ver bem delimitadinho aqui em branco os clipes mitrais. Já no eletrocardiograma, o mais comum é a gente notar as sobrecargas das câmaras esquerdas. A gente ainda pode ter fibrilação atrial por conta dessa sobrecarga e algumas arritmias que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. As sobrecargas, então, a gente começa vendo sobrecarga atrial esquerda. A gente olha lá no V1 aquele índice de Morris, que é a porção negativa, tanto para baixo quanto para o lado, durando pelo menos ali 1 milímetro quadrado, Isso a gente chama de sinal de Morris, e esse sinal de Morris é um reflexo de sobrecarga de átrio esquerdo. Em alguns casos, além de um sinal de Morris bem proeminente, a gente consegue ver também um prolongamento da onda P
aqui, principalmente em D2, que é uma derivação que a gente vê bem a onda P, que ela é bem no eixo de despolarização da onda P, a gente consegue ver o prolongamento, a duração aumentada, e a gente consegue ver ainda formando como se fosse um entalhe, uma corcova de camelo, mostrando que ela está bem prolongada, né? Lembra que a onda P, ela reflete tanto a onda do átrio esquerdo quanto do átrio direito juntas, e aí uma vez que a gente prolonga essa duração, às vezes a gente acaba vendo essa junção, essa corcova de camelo. A gente também tem o critério de Peguero-Lupresti, que é o maior S de qualquer derivação somado ao S de V4. É um critério mais recente, mas também bastante utilizado. E a gente tem ainda critérios menos de voltagem em si, né? Mas, por exemplo, o critério da alteração da repolarização, que vem junto com uma alteração da despolarização, com a presença do strain, né? O infra com a inversão da onda T nas derivações esquerdas, principalmente V5 e V6 ali, para sobrecarga de ventrículo esquerdo. E um critério um pouquinho mais completo, que é o critério de Helmholtz, em que a gente pontua tanto critérios de voltagem, quanto sobrecarga de átrio esquerdo, quanto a direção, né, do eixo de despolarização do ventrículo, o próprio strain. Ele é um critério um pouquinho mais completo, porque ele leva em consideração critérios de voltagem e de duração e de direção. Além disso, no eletrocardiograma, é importante a gente se atentar para a presença de algumas arritmias, e elas podem ocorrer principalmente nos casos de prolapso mitral. A gente tem uma entidade que vem sendo estudada mais recentemente, que é o prolapso mitral arritmogênico. O prolapso mitral arritmogênico, ele consiste no que a gente descobriu mais recentemente de pacientes com prolapso mitral, tendo maior risco de arritmias ventriculares complexas e morte súbita, mesmo na ausência de uma insuficiência mitral clinicamente relevante, mesmo na ausência de sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. A gente pode ter só a presença de extrasístoles ventriculares, a gente pode ter no eletrobasal alguns critérios de risco para prolapso arritmogênico, que são a inversão da onda T, a duração e a dispersão do intervalo QT, e as próprias extrasístoles, principalmente quando elas são de via de saída de ventrículo esquerdo ou originárias ali de músculo papilar da mitral. A gente pode ter graus diferentes desse tipo de acometimento e a gente pode ter densidades diferentes das arritmias também. Por isso que é importante, em todo paciente com insuficiência mitral de etiologia prolapso, que a gente faça a investigação também elétrica desse paciente, com o eletro de base, para procurar esses fatores de risco, e com um Holter de 24 horas também, para procurar a densidade de extrasístole e a presença de arritmias ventriculares ao longo de um dia, tá? A gente sabe que são pacientes que têm um risco de arritmia complexa e um risco de morte súbita aumentado. E a gente consegue ver, pela presença dessas extrasístoles, a gente consegue diferenciar a origem delas no próprio eletrocardiograma, quando a gente consegue flagrar essas extrasístoles. A gente pode ter extrasístoles de músculos papilares, tanto posterior quanto anterior, e do ânulo mitral, tanto anterior quanto posterior. É interessante notar que todas elas têm uma morfologia de bloqueio de ramo direito, sendo que aqui no prolapso, quando a extrasístole é originária do músculo papilar anterior, a gente tem uma transição um pouquinho mais tardia aqui do eixo do QRS, e quando a gente tem os prolapsos com arritmias originadas do ânulo mitral anterior e posterior, a gente vai se atentar principalmente ao eixo dessas arritmias, que aqui no anterior a gente tem um eixo mais inferior e no prolapso do ânulo posterior a gente tem um eixo superior. Dá pra gente diferenciar isso pelo eletro de base do paciente, quando a gente flagra a arritmia, ou por um Holter, quando a gente consegue nas 24 horas, com uma dificuldade no Holter da gente efetivamente localizar a origem dessa extrasístole. Por isso que acaba sendo mais fácil a gente identificar no eletro convencional de um paciente que tem uma alta densidade de extrasístoles. E aí, uma outra alteração eletrocardiográfica que a gente pode encontrar em alguns pacientes com insuficiência mitral, agora eu estou falando de uma insuficiência mitral secundária, uma insuficiência mitral isquêmica. Nesse caso, a gente tem uma isquemia
um supra de parede, principalmente aqui parede lateral alta, com imagem espelho em outras derivações, né? Então, o supra principalmente em D1 e AVL, e outras derivações com imagem espelho mostrando um acometimento grande dessa corrente de lesão. E aí a gente vai se lembrar que os músculos papilares, eles são irrigados pelas coronárias direita e esquerda, mais comumente o papilar posterior irrigado aqui pela coronária esquerda, os dois, majoritariamente, na maior parte dos casos, pela coronária esquerda, mas a gente tem uma porcentagem não desprezível de papilar posterior irrigado pela direita também. Então, nos casos de uma isquemia aguda de alguma dessas coronárias, eles podem vir a sofrer uma insuficiência mitral aguda também por conta de isquemia desses papilares, certo? Por isso é tão importante olhar o eletro desses pacientes e auscultar com atenção antes de fazer um diagnóstico pela metade, fazer um diagnóstico só da síndrome coronariana aguda e ver também os outros acometimentos que ela pode trazer. Muito obrigada a todos, eu espero que tenha sido uma boa aula e fiquem com a gente para as próximas.